Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Funcionários da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa da UFO deflagram greve. Delegados de Polícia Civil paralisam atividades em todo o estado. Começa a vacinação contra a gripe em Uberaba. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro. Em Uberlândia, o acesso à leitura ainda é um problema. No futebol, o Atlético entra em campo hoje pelas oitavas de final da Libertadores. O Band Cidade já está no ar. Boa noite. Cerca de 80% dos funcionários da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia pararam as atividades a partir de hoje. Os atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro do Hospital de Clínicas estão reduzidos. Foi decidida em assembleia realizada no dia 11 de abril a greve dos técnicos de enfermagem do Hospital de Clínicas e pronto-socorro da UFO. Nessa quarta, mais de 300 funcionários aderiram à paralisação. O pessoal está reivindicando essa perda salarial de 51,99, mais o NPC desse ano, que é de 5,80, 5,70. Somente 30% do efetivo trabalhará no período da greve. O pessoal trabalhando só em regime de urgência e emergência. É o PS, o pronto-socorro, a pessoal da hemodiálise, onde faz hemodiálise, e as cirurgias. Antes da paralisação, os funcionários se reuniram com a diretoria da FAEPO, mas não houve acordo. Até o momento, 80% dos trabalhadores aderiram à greve. Pode chegar até 90%. Com certeza vamos conseguir alcançar esse meta aí de 90%. Paralisação também da Polícia Civil. Delegados ficaram parados por 4 horas nesta quarta-feira em todo o estado. A classe luta por melhores salários. O Sindicato dos Delegados de Minas divulgou um calendário de paralisações que ocorrerão em abril e maio. A primeira foi hoje, das 2 às 6 horas da tarde. A próxima paralisação será no dia 30, de 10 horas da manhã às 6 da tarde. E a terceira paralisação está marcada para o dia 7 de maio, de 8 da manhã às 8 horas da noite. Segundo o sindicato, o objetivo das paralisações é pressionar o governo do estado a implementar uma política remuneratória que iguale os vencimentos da categoria aos dos defensores públicos. Minas tem atualmente menos de 1.000 delegados de Polícia Civil na ativa. A importância do delegado de polícia e da Polícia Civil como um todo, é isso que nós estamos querendo mostrar para a população. E para o Estado, o governo, é que ele nos considere como carreira jurídica, como as demais carreiras que nós temos direito por lei, e garanta a nós uma remuneração adequada. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na BR-262, entre Uberaba e Araxá. Um caminhão carregado com 24 toneladas de ferro bateu de frente com um Uno. Como foi este acidente, Gabriela Almeida? Boa noite. Boa noite, Larissa. A batida aconteceu a cerca de 60 quilômetros de Uberaba. De acordo com o motorista do caminhão, o veículo perdeu os freios e ele não conseguiu fazer a curva. O caminhão bateu de frente com o carro e só parou depois de tombar a vários metros de distância. No carro haviam 3 pessoas. O motorista foi o que ficou mais ferido. Ele ficou preso às ferragens e teve fratura exposta. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Uberaba e Araxá. Todos passam bem. Larissa. Pesquisadores da UFO calcularam que o salário mínimo em Uberlândia deveria ser R$ 2.987 para suprir as necessidades básicas de uma família composta por 2 adultos e 2 crianças. O número é 4 vezes maior que os atuais R$ 724 do salário mínimo. O levantamento é feito mensalmente no Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. A referência para o cálculo é o valor da cesta básica, que em março ficou em R$ 303,54, 5,6% mais cara que no mês anterior. Esse salário mínimo necessário, calculado a partir da ração, ele seria suficiente para esses gastos de uma família padrão, que a gente chama, que são 2 adultos
e 2 crianças ou 3 adultos, tá? E hoje ele está a R$ 2.987,24. De acordo com a Constituição, o salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e as da família dele, como alimentação, moradia, saúde, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Só que a realidade é bem diferente. Hoje, as condições de um pobre, ninguém vive com um salário mínimo. Não dá para viver, não dá para pagar um convênio, né? Não dá para andar de ônibus todos os dias. Com as gastos que a gente tem, as despesas, a alimentação, muitas famílias pagam aluguel, é impossível a gente conseguir sobreviver com esse salário. Não dá para pagar o mínimo necessário para a nossa sobrevivência. No próximo bloco, começa a vacinação contra a gripe em Uberaba. 73 mil pessoas deverão ser imunizadas no município. A gente volta já já. Prefeitos de 75 cidades mineiras se reuniram hoje em Uberlândia para debater os programas oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Prefeitos de 75 municípios se reuniram com a Caixa Econômica Federal para o seminário Soluções e Oportunidades. O encontro aconteceu em Uberlândia e teve como objetivo falar sobre os programas oferecidos pela agência e debater a melhor forma de obter recursos para o desenvolvimento da região. Essa parceria visa exatamente nós mostrarmos o que tem de solução, tanto pelo governo federal como pela Caixa. E o município, com certeza, tem a oportunidade de colocar a situação e a sua especificidade, né, a sua situação para a Caixa. Aí, logicamente, nós temos um ponto crucial de realmente fazer com que essas soluções virem realidade nos municípios. Durante o seminário foram detalhados programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Garantia Safra. Também foram apresentados os números dos investimentos da Caixa feitos na região. Para os prefeitos, reuniões como essa são consideradas muito positivas. Primeiro porque a Caixa tem muitos projetos, muitos programas e que a gente tendo acesso à informação, nós vamos buscá-los para trazer benefício para o nosso município. Com essa informação nós poderíamos estar formatando e ampliando as nossas relações da Caixa como principal agente político, agente financeiro do governo federal junto dos prefeitos. Começou ontem em Minas a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 80% das 5 milhões de pessoas que compõem o grupo prioritário no estado. Em Uberaba, a campanha teve início hoje. Qual a expectativa no município, Gabriela? A Secretaria Municipal de Saúde espera imunizar 73 mil pessoas em Uberaba até o próximo dia 9 de maio. A vacina já está disponível em todas as unidades de saúde. Dona Claricinda, de 64 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o H1N1 em Uberaba. Já faz vários anos que eu tomo. Não pego gripe nenhuma vez. Secretário de Saúde, Farrim Sawan, teve participação direta no lançamento da campanha. Este ano foram incluídas nos grupos de risco em todo o país crianças até 5 anos de idade. Em Uberaba, mais de 70 mil pessoas ao todo devem ser imunizadas. Vão chegar a 73 mil doses, mas tem um público diferente incrementado nessa primeira etapa da vacinação, que são as crianças de 2 até menos que 5 anos. No ano passado nós vacinamos crianças de 6 meses a menos que 2 anos e esse ano nós vamos vacinar crianças de 6 meses a menores que 5 anos. Então esse público aumenta em 5, 6 mil o nosso público. No ano passado, 23 pessoas ficaram doentes e 8 morreram por causa do H1N1 em Uberaba. Além da imunização, o secretário acredita também nos cuidados básicos de higiene para diminuir a contaminação da doença. Como começa essa fase mais friazinha em Uberaba, há uma tendência natural das pessoas se aglomerarem em espaços fechados. E a transmissão é pela saliva, é pela secreção nasal. Então, tossir, espirrar, tem que ter higiene, lavar sempre as mãos, tá com as mãos sempre limpas. Esse é o ato melhor para não propagar para outras pessoas. A frente fria que está sobre a região avança pelo sudeste. Com isso, a quinta-feira terá muitas nuvens e a previsão de chuva a qualquer hora em parte de Minas Gerais. Acompanhe os detalhes agora no mapa.
Céu ficará nublado, com pancadas de chuva acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasionais no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Sul. Já no norte e no noroeste, o sol deverá predominar entre poucas nuvens. As temperaturas diurnas estarão em declínio no centro-sul e oeste do estado. No setor norte, os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo de 40%. No oeste do estado, produtores de milho estão preocupados com a colheita da safrinha nos próximos dias. Qual será o preço de mercado da saca de milho no noroeste de Minas? Esta é uma pergunta que está preocupando os produtores e os consultores de cooperativas. Mas a resposta ainda está indefinida, pois vai depender das produtividades resultantes da safrinha. A gente está saindo do mercado de cenário de milho de alta tendência à baixa, né? A gente teve um cenário aí com milho a R$ 29, R$ 28 reais, chegando já semana passada até na casa dos R$ 24 reais. Hoje já começou novamente a querer dar uma reagida, você entendeu? Mas prevendo aí essa safrinha aqui com essas últimas chuvas que vieram aí, está demonstrando ser uma safrinha de alta produtividade. A tendência realmente é que num primeiro momento de colheita dessa safrinha que o mercado venha em queda, pelo menos no início da safrinha, podendo depois voltar a reagir. Depois do intervalo tem futebol aqui no Band Cidade. Começa hoje para o Atlético as oitavas de final da Copa Libertadores. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro em Uberlândia. Ainda falta acessibilidade à leitura. Não saia daí, a gente volta já. Os paratletas do Praia Clube conquistaram 15 medalhas na Copa Natação Paralímpica, este mês na Holanda. Gabriel Tomelin e Guilherme Silva, de 18 anos, Ruiter Gonçalves, de 20 anos e Verônica Almeida, de 38, representaram bem a Seleção Paralímpica Brasileira de Natação na Holanda. Foi uma competição com a natação convencional, então a gente pôde estar convivendo com vários atletas renomados no mundo, tanto da natação paralímpica como da convencional. Isso, sem dúvida, é uma motivação a mais para poder estar nadando bem e buscando melhores marcas. Mas uma experiência muito boa, a gente pôde desfrutar de uma ótima estrutura lá, uma piscina excelente, deu para mandar ótimos tempos e confirmar que esse ano vai ser muito bom e que a etapa de base está sendo muito boa. O destaque brasileiro foi a paratleta Verônica. A nadadora conquistou o primeiro lugar no ranking mundial nos 100 metros borboleta e voltou com a bagagem mais pesada da turma. É uma experiência nova, na verdade, foram 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 recordes brasileiros. Esses recordes também provas que eu não era a minha prova, na verdade, específica. Gabriel também não deixou por menos. Hoje, o atleta ocupa a primeira colocação no ranking mundial dos 400 metros livre. 400 é a minha prova principal, né? Eu não tinha nem ideia de conseguir ganhar esse ouro e ainda de cara conseguir um recorde, ficar em primeiro no ranking mundial. Vai acontecer agora, esse final de semana, no próximo final de semana, já um Open Internacional aqui no Brasil, em São Paulo, que nós vamos, né? Mas assim, a gente vai passar, na verdade, disse que vai passar por cima dessa competição. E logo depois vamos para a Argentina, que é uma competição também forte, mas que a gente não vai polir visando justamente a Califórnia. Então, assim, durante esses 2 meses de treinamento, vamos treinar forte, visando somente essa competição para fazer bons tempos lá. A pista de kart do Clube Caça e Pesca de Uberlândia foi revitalizada. No próximo fim de semana, a nova pista vai sediar a 3ª etapa da Copa Triângulo de Kart. Tivemos um problema, daqui a pouco nós voltamos com a exibição dessa matéria. Agora futebol, o Cruzeiro voltou aos treinos hoje pela manhã na Toca da Raposa 2. Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos trabalhos nesta manhã de quarta-feira aqui na Toca da Raposa 2. Apenas Alisson e Martinúcio foram a campo, fizeram uma atividade física. Os demais jogadores ficaram na academia, onde fizeram um trabalho de reforço muscular. Agora uma informação importante sobre o meia atacante Elber, que está sumido aqui da Toca da Raposa 2. Todos se lembram que na quarta-feira passada, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores da América no Mineirão, ele sofreu um choque, um impacto, um trauma no olho esquerdo.
A informação da assessoria de imprensa do Cruzeiro é que Elber segue internado sem problemas, sem gravidade e segue internado por recomendação médica. Por quê? Porque ele tem que aferir todos os dias, pelo menos por mais uma semana, a pressão do olho esquerdo. É uma recomendação médica que ele fique lá, já que esse é um procedimento diário, e evite qualquer problema fora do hospital, um choque, uma trombada. Então apenas uma recomendação médica e o Elber está seguindo ela. Hoje pela manhã, na Toca da Raposa 2, o goleiro Fábio comentou a visita que fez ao ex-goleiro Bruno, ex-goleiro de Atlético e de Flamengo, ontem, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Vamos ouvi-lo. Eu recebi esse convite, já tinha algum tempo a vontade de fazer uma visita, né? Porque eu conhecia o Bruno, tinha uma certa convivência com ele. Já de jogar muitas vezes contra, sempre a gente ficava conversando. E isso daí para mim, independente de quem seja, para mim não muda a minha forma de agir e de ser cristão. Então eu fui... O Atlético entra em campo daqui a pouco pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time enfrenta na Colômbia o Nacional de Medellín. As duas equipes têm algumas coincidências. Atual campeão colombiano, equipe que ficou em segundo lugar no grupo 6 da Libertadores com 10 pontos atrás do Grêmio. Este é o Clube Atlético Nacional de Medellín, adversário do Galo hoje pelas oitavas de final. A coincidência entre brasileiros e colombianos não para só no nome Atlético. São dois times em busca do bicampeonato da Libertadores. Mas diante das coincidências, há o que podemos chamar de critério de desempate. Atlético Mineiro e Atlético Nacional de Medellín já se enfrentaram em 1975 no Mineirão, um amistoso. O Atlético venceu por 5-0, não teve dó dos colombianos. Um show do Reinaldo, 3 gols. O lateral direito, aqui do meu lado, Getúlio, 5-0. Aquele time do Atlético era uma máquina também, né? Realmente, o time do Atlético naquela época jogava-se muito bem, né? Devido aos jogadores que vieram da categoria de base, como Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidoro, né? E vários outros. E um experiente goleiro Careca, né? Nós conseguimos ganhar de 5-0 com 3 gols do Gênio e Reinaldo, que dificilmente você encontrará outro igual, né? Para você, o palpite no jogo de hoje, placar da partida dos Atléticos lá na Colômbia. É um jogo muito difícil, mas tenho certeza que o Atlético vai conseguir ganhar. 1-0 tá bom demais. 1-0 aqui no Independência garante a classificação, né? Caiu no Horto e, como diz, está morto, então aqui no Horto é mais fácil. Agora sim, vamos à matéria sobre a pista de kart em Uberlândia. Rogério Amaral é piloto de kart há 14 anos e relembra a história do esporte na cidade de Uberlândia. O kartismo em Uberlândia começou em 1979 com a inauguração do Campeonato Brasileiro, onde teve a participação de um piloto ilustre, que foi o Ayrton Senna, com Alex Dias Ribeiro, o Ingo Hoffmann e vários pilotos que hoje são nomes nacionais e internacionais. A união faz a força. Foi nesse princípio que a pista de kart do Clube Caça e Pesca pôde ser reformada. Ela ficou parada durante um bom tempo, né? O clube ficou praticamente abandonada, e aí já tem um ano que um grupo de kartistas que são apaixonados pelo automobilismo, eles se uniram para que pudesse fazer essa pista revitalizar novamente, né? Com a pista reformada, agora é hora de competir. A terceira etapa da Copa Triângulo será aqui, no traçado mais difícil do Brasil. Aqui em Uberlândia, no próximo sábado e domingo, dia 26 e 27, vai estar acontecendo a terceira etapa da Copa Triângulo de Kart. São 3 cidades que participam: Patos de Minas, Patrocínio e Uberlândia. Cada uma das etapas vai ser realizada em uma dessas cidades. O apoiador do evento calcula uma média total de 70 pilotos divididos em 6 categorias. São as categorias cadete, que são as crianças que estão iniciando no kart agora também. A categoria F400, que são os motores fortes e potentes, mas não mexidos quanto da categoria Força Livre. Em seguida tem a categoria RD 135, que são karts que mudam a marcha com as mãos. Depois vem a categoria Parilla, Speedmaster e no final a Força Livre, que aí entra todo mundo junto também. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro. A Biblioteca Pública de Uberlândia disponibiliza 50 mil livros, que vão desde os exemplares infantis, os romances, os livros para as pesquisas e os didáticos.
O secretário de Cultura conta que é o incentivo à leitura que faz a diferença na educação da população. Nós vivemos uma era da tecnologia que é muito presa à imagem da televisão, do celular, né, do computador. E as pessoas vão perdendo a capacidade de análise. Então, a leitura, desde a fase infantil, nas escolas infantis, desenvolvendo a cognição, despertar a criança para o mundo mágico, para o mundo da fantasia, através de rodas de leitura, aproximando o livro, incentivando a dispersão para o mundo mágico, é fundamental para que as pessoas acessem melhor a escrita, a leitura e a análise de texto. A Biblioteca Pública também oferece um espaço especial para os deficientes visuais. Essa sala aqui, que tem cerca de 2.000 livros na escrita braille e em áudio. Aqui tem desde as obras infantis até obras consagradas bastante conhecidas pela população. Pelo jeito, nesse espaço, não tem desculpa nenhuma para ficar sem ler um bom livro. A estudante Késia é um exemplo de esforço e dedicação. Ela nasceu com a deficiência visual, mas não mede esforços para estudar. Ela fez mestrado em História em uma universidade pública e conta como faz para estudar os livros que não estão acessíveis. Tem que pegar o livro, um livro normal, e escanear ele, transformar ele em imagem e depois o programa vai processar ele, vai transformar em texto para ser lido pelo leitor de tela. Mas Késia diz que o acesso aos livros para deficientes visuais ainda é muito restrito, que deveria haver mais incentivo por parte do governo e das próprias editoras. Para mim são duas coisas, né? Regulamentar a Lei 10.753, que é a lei que iria regulamentar a questão do livro digital. Então, isso ainda não foi regulamentado, não foi discutido e não é interesse das editoras. E a outra coisa, né, é a disponibilização de equipamentos, né? Infelizmente, a Biblioteca Pública não tem essa disponibilização de equipamentos que possam proporcionar acesso a uma leitura mais ampla. Hoje em Uberaba tem um espetáculo dos Mambem Brincantes, na Praça da Concha Acústica. Ainda dá tempo do público assistir esse espetáculo, não é, Gabriela? Sim, Larissa, daqui a pouco, a partir das 8h30 da noite, começa. O espetáculo é uma parceria entre a Fundação Cultural de Uberaba e a Petrobras. A repórter Thaís Contarim conferiu o último ensaio do grupo hoje pela manhã. As músicas dos Mambem Brincantes mexem com a cabeça e os corpos de pessoas de todas as idades. O espetáculo é vibrante e inusitado. Nele, vários ritmos brasileiros se encontram. O evento começa hoje às 5 horas da tarde e os Mambem Brincantes se apresentam a partir das 8 horas. Um espetáculo que tem as cores do Brasil, que tem as artes do Brasil, né? Tem os instrumentos, a viola caipira, a rabeca, o zabumba, que tem os bordados, que tem as cores das fitas, as cores das festas populares. A gente bebe disso tudo e quer construir uma proposta de arte, e a partir disso uma proposta de arte nova, né? Bem brasileira. O grupo já percorreu inúmeras ruas e praças do Brasil e de países da Europa, como Alemanha, Holanda, França e Espanha. Um grupo traçou uma trajetória pelo teatro, depois, posteriormente, com a música, e a gente já fez algumas caravanas, uma caravana inclusive por Minas Gerais, também patrocinada pela Petrobras, e a gente tem feito trabalhos no Brasil inteiro. E hoje a gente tem esse espetáculo musical que tem algumas inserções cênicas de bonecos gigantes, de boi, burrinha, jaraguá. São personagens que as pessoas vão conhecer hoje. A gente espera que as pessoas aqui de Uberaba venham para cá, para a Praça da Concha Acústica, para cantar, para dançar com a gente, para fazer ciranda, para se divertir, para a gente celebrar a vida da forma que a gente inventou aqui no Brasil, dessa forma alegre e colorida. Boa noite para você e até amanhã.